mas a Lua é definitivamente plasma. Como a maioria fala, Foster foi provável aviso de oposição controlada, tendo em vista que ele diz que é possível pousar em outros planetas, mas não na Lua. É provável que era sua tarefa apresentar uma meia-verdade, de que a Lua é um fenômeno de plasma, apenas para que suas afirmações fossem desmascaradas e provadas erradas, citando alguns anos depois, após eles encenarem o pouso na Lua. Desde a reivindicação de Foster, porém, nosso próprio acesso à tecnologia nos últimos anos permitiu-nos investigar a Lua mais detalhadamente. E através disso, vemos repetidamente outra e outra vez vários exemplos da Lua se comportando de uma maneira que desbanca a mentira que é uma bola de rocha. Vemos com nossos próprios olhos uma lua semi-transparente, tanto à noite quanto à luz do dia. Vemos o céu através da lua. Às vezes é até possível ver estrelas diretamente através da lua. Muitos têm repetidamente demonstrado que o luar é mais frio do que a sombra à noite e, portanto, não pode ser a luz do sol refletida, pois não possui calor residual. Também sabemos que objetos esféricos não refletem luz, pelas leis da reflexão. A luz se concentra em um ponto de destaque e não reflete. Você pode também ver as frequentes luas crescentes quando a Lua e o Sol estão próximos um do outro. Significa que é impossível para o Sol ser lançado na sombra da Terra à Lua. Então, se a Lua for um fenômeno de plasma, então como poderia ser formada em primeiro lugar? É na apropriação e demonização do símbolo da suástica que achamos muitos entendimentos interessantes. A existência de uma vasta quantidade de literatura histórica e simbolismo, sugestiva de uma abertura do vórtice no centro do nosso mundo, é muito prevalente para ser coincidência. Já vimos muito disso antes. Mas muito estranhamente nos anos seguintes, e durante a demonização completa e a demonização e a erradicação da associação da suástica com o vórtice, encontramos algumas informações adicionais em relação ao vórtice central, que são surpreendentes. Além da apropriação da suástica como seu emblema, os nazistas também foram obcecados por um símbolo muito semelhante, que é o Sol Negro. Antes do nascimento do regime nazista, existia uma sociedade secreta oculta na Alemanha, chamada Sociedade da Alma, às vezes alternativamente pronunciada Thule, a qual tinha subfacções dentro dela. Uma das subsociedades dizem-nos que era a Sociedade do Sol Negro. Influenciada pelo Rosa Cruz e outros grupos herméticos, a Sociedade Thule colocou ênfase especial na superioridade de uma suposta raça ariana com poderes místicos inatos. A Sociedade Thule derivou seu nome de um país mítico no norte, de lenda grega. Thule era supostamente uma terra localizada ao norte de Faerie. Outros chamavam de Hiperbórea. A Sociedade Thule acreditava, no segundo o que nos contam, que uma raça mais velha, os arianos, colonizaram nossa terra e foram localizados no centro de nossa terra oca. O almirante Byrd, o explorador militar da Antártica, também fez referência a uma terra oca, com uma entrada pelo Polo Norte. A Sociedade Thule também acreditava que o Sol Negro era uma grande bola de matéria-prima que existia no centro da Terra e emanava radiação na forma de energia vril. Essa energia tem muitos nomes, alguns chamam de Ti, luz astral, forças ódicas ou Orgone. Em 1933, o principal arquiteto do evento conhecido como Holocausto, Henry Himmler, adquiriu o castelo de Wewelsburg, um maravilhoso pedaço de infraestrutura e tecnologia do mundo antigo. Ele supostamente remodelou o castelo e, ao fazer isso, imprimiu o símbolo do Sol Negro no chão de mármore, o qual veio a ser conhecido como Salão do General. Muito do que veio à tona em relação às sociedades secretas alemãs antes e durante o regime nazista é desinformação deliberada, cuidadosamente controlada com a única intenção de distração e demonização. A desinformação a respeito dessa Sociedade Thule serviu para alimentar ainda mais a agenda de OVNIs e aliens, em quais muitos como Jordan Sater, David Willock e Corey Goode, desde então aderiram e promoveram esta agenda. Eles fazem parte de uma agenda de oposição controlada, eles são mentirosos. A única intenção de divulgar informação sobre as sociedades secretas alemãs foi unir um conceito ridículo de uma raça ariana superior alienígena, existente dentro do núcleo norte do nosso mundo, ou uma abertura no centro. Tudo isso somado aos maníacos da ditadura que fizeram um genocídio horrendo, ou em outras palavras, para fazê-lo parecer mais louco do que já eram. Os controladores de nosso reino tiveram que se apropriar da suástica e erradicar sua associação simbólica com a central eletromagnética da Terra e o vórtice físico. E embora eu não ache que exista um sol negro debaixo de nós, se a noção disso parece absurda e rebuscada, basta lembrar que a maioria da população mundial já aceita que existe algum tipo de esfera escura abaixo deles, atuando como uma fonte de energia eletromagnética do nosso mundo. O heliocentrismo convenceu a tantos de que, dentro de sua bolinha azul falsa,
Supostamente existiria um núcleo esférico de ferro sólido a uma temperatura de mais de 5.000 graus. Seu próprio Sol Negro. Curiosamente, eles nunca representam este núcleo de ferro com cores normalmente associadas a metais, preto ou cinza escuro em suas ilustrações. Apesar de nos dizerem que é uma esfera cristalina de ferro sólido. Envolvendo o núcleo sólido de ferro está uma camada externa de ferro fundido. E é por causa desse ferro líquido quente que nos dizem que a Terra tem um campo toroidal magnético. E milhões aceitam isso. E esses diagramas patéticos que nos lembram mexericas. Apesar do fato de que a maior profundidade que um ser humano já perfurou na Terra é de apenas 13 quilômetros. O modelo heliocêntrico tem que reconhecer uma fonte central interna de energia, porque é de fato uma realidade e nosso mundo não pode existir sem ela. Como você sabe, a suástica simboliza o vórtice, mas o Sol Negro leva sua mensagem simbólica mais longe. O círculo central aqui representa o núcleo de ferro, ou o Sol Negro, que Mercator deu o nome fictício de Rupes Nigra. Mas olhe mais de perto, há outro anel fora do núcleo central. Lembre-se, o Sol Negro é o núcleo energético dentro do vórtice. E lembre-se também que no modelo heliocêntrico, reconhecem que o núcleo da Terra é uma esfera de ferro sólido, mas existe um núcleo externo de líquido de ferro fundido. Eles também nos dizem que este núcleo externo líquido é responsável por produzir nosso campo magnético móvel e os polos. E é por isso que o polo está se movendo, porque o campo magnético não emana do núcleo sólido, mas de um núcleo volátil externo. É isso que o segundo círculo aqui representa. E como tudo que se relaciona ao heliocentrismo, tudo que você precisa fazer é aplicar o bom senso. Nivelar a curva, e as coisas começam a fazer sentido. Não há um núcleo externo esférico, mas algum tipo de bobina eletromagnética, talvez até mesmo feita de ferro fundido em torno do núcleo sólido central. No núcleo temos uma abertura de vórtice, mas a fonte energética volátil real está abaixo. O núcleo central é semelhante a um mostrador central de um relógio. É sólido e permanente e fixo, e tudo o que se move ao seu redor. Mas também é a pedra angular responsável por todo esse movimento. Tudo ao redor do nosso mundo se move. As estrelas acima se movem, o Sol e a Lua, e o núcleo externo eletromagnético abaixo de nós. Porém, ao mesmo tempo, a própria Terra e o núcleo sólido central permanecem estacionários. E não apenas este núcleo externo se move e leva nosso polo norte magnético com ele, mas é altamente provável que se mova de acordo com a precessão do equinócio, no tempo com as estrelas acima, à medida que se movem de suas posições fixas, o que significa que provavelmente se mova a 30 graus da circunferência do reino, a cada 2.160 anos. O polo norte magnético se move lentamente. E é tão natural quanto uma jornada concêntrica do Sol e da Lua acima de nós. E é por isso que o símbolo do Sol Negro é uma roda de 12 raios. Cada raio representa uma constelação fixa no zodíaco. Cada seção é uma idade individual e o resultado é uma situação como esta. A cada 2.160 anos, nosso polo norte magnético circunda o núcleo sólido interno e o vórtice em 30 graus. É por isso que o polo mudou do Canadá e está indo a caminho da Sibéria. Está atravessando o centro externo do círculo, ou o que é mais apropriadamente chamado círculo magnético. Nós vivemos dentro de um relógio perfeito, dentro do relógio de Deus. O Sol e a Lua circundam nosso polo norte magnético, que está situado praticamente no centro da massa de terra do nosso mundo conhecido. O que é importante agora, no entanto, é que não temos apenas outra instância do conceito de núcleo preto no centro do nosso reino, e outra referência a um vórtice central e abertura. Mas também temos a referência à energia, ou que a sociedade Thule chamava de vril, irradiando dessa abertura. E se este for realmente o caso, então temos um modelo teórico em que ambas as formações do Sol e da Lua fazem todo sentido. O que vou tentar transmitir agora é complexo, e eu farei o meu melhor. Mas eu preciso que você primeiramente esqueça todos os modelos da Terra que você está familiarizado. As coisas podem não fazer sentido no início, mas no final elas farão. Vamos recomeçar com o reino e o firmamento. E em seguida, uma abertura central. E agora vamos incorporar o nosso mundo conhecido como demarcado na Lua por Sturges. E finalmente, vamos adicionar a fonte ou a bobina eletromagnética abaixo. Seja uma rocha magnética ou uma bobina eletromagnética, a fonte do campo magnético do nosso mundo está localizada no centro e abaixo. E qualquer fonte de eletromagnetismo intenso produzirá uma forte radiação. Ninguém pode dizer definitivamente, mas é altamente provável que o plasma concentrado que chamamos de Lua seja o resultado de uma forma única de radiação, semelhante a raio-x que emanam desta fonte, através de uma abertura ou um vórtice.
Raio-X ou feixes de radiação muito fortes seriam, pelas leis da física, emanados deste vórtice central em linhas retas divergentes, como o raio-X. Eles também seriam invisíveis. Os feixes divergentes continuariam até entrar em contato com o firmamento em si. Os feixes de raio-X diferem dos feixes de luz e não tendem a refletir. Raio-X são como uma forma superpoderosa de luz, e isso porque suas ondas são mais curtas do que as ondas de luzes comuns. Isso significa que sua frequência é muito maior. Por causa disso, raios-X podem viajar através de objetos que a luz comum não pode. Isso significa que os raios-X não são refletidos facilmente. Não há muitos materiais que refletem, dispersam, refratam ou redirecionam os raios-X. E embora eu não esteja dizendo estritamente que os raios-X são a causa, qualquer forma de feixes de radiação forte se comporta de forma semelhante. Existem alguns materiais que podem refletir os raios de alta energia, e foi o homem chamado Lawrence Bragg, em 1913, que descobriu que as estruturas cristalinas refletem os raios-X. Correto, estruturas cristalinas, um firmamento cristalino. A reflexão de Bragg é um exemplo útil para o foco de luz monocromática, e é um dispositivo chamado monocromador que usa espelhos de cristal curvos para refletir os raios-X, para focar a luz monocromática. Monocromadores padrão usam um prisma para quebrar a luz. Essa é uma imagem muito familiar. A Wikipedia exibe para que todos possam ver. Agora está associada a uma infame álbum de música. Qual é o título desse álbum? Eles estão nos dizendo. Isso significa que estamos no caminho certo.